A Internacional Comunista. O espectro russo assusta a burguesia de todo o mundo. A compreensão da atuação da Internacional Comunista, o Comintern, desde a sua fundação em 1919 até a sua extinção em 1943, é um ponto-chave para que possamos compreender o movimento comunista em nossos dias. Existindo durante pouco menos de um quarto de século, o Comintern, em seus erros, acertos, dissidências, expurgos, modificações de linha, etc., vai marcar profundamente, tanto quantitativamente quanto qualitativamente falando, aquilo que hoje entendemos, de maneira geral, por comunismo. Por outro lado, a política seguida pela Internacional Comunista reflete perfeitamente as alterações por que passavam a política interna da União Soviética. Esta ligação estreita entre as diretrizes do Comintern e a situação interna soviética pode ser percebida já desde a fundação deste organismo internacional sob a liderança de Lenin. Se não, vejamos o que encontraríamos como resposta caso nos perguntássemos sobre os motivos que levaram os comunistas russos, os bolchevistas, a articular imediatamente após o término da Primeira Guerra Mundial um novo organismo internacional de trabalhadores? Em nosso volume sobre o socialismo, fornecemos parte da resposta. Nele, podemos ver que as diferentes alas do movimento socialista mundial preparavam o lançamento de suas respectivas organizações de caráter internacional. Assim, as sociais-democratas reformistas, liderados pelo Partido Social Democrata Alemão, tentavam ressuscitar a Segunda Internacional. Os comunistas revolucionários, liderados pelos bolchevistas russos, pretendiam colocar em funcionamento a Terceira Internacional, ou Internacional Comunista. Os marxistas ortodoxos, os moderados, lançavam-se à tarefa de fundar aquele que ficou conhecida como Internacional 2 e Meia, pretendendo reconstruir uma internacional única, onde coexistissem lado a lado os sociais-democratas e os bolchevistas. A fundação da Internacional Comunista corresponderia, então, à necessidade dos comunistas revolucionários, a ala esquerda da Segunda Internacional de antes da guerra, de agrupar num único organismo seus aliados, que constituíam núcleos dentro dos diversos partidos socialistas ou sociais-democratas, de maneira a opor resistência ao reformismo social-democrata e a erigir o modelo soviético de revolução do proletariado e de Partido Comunista como padrão para a classe operária de todo o mundo. Além disto, o que a jovem Rússia comunista pretendia era a exportação da Revolução Comunista para alguns dos principais países europeus, enfrentando uma situação econômica especialmente difícil devido à Guerra Mundial e à Guerra Civil, e confrontando-se frequentemente com a possibilidade de uma invenção por parte das nações capitalistas da Europa. A União Soviética enxergava na possível eclosão de uma outra revolução comunista na Europa, sobretudo na Alemanha, a maneira mais eficaz de quebrar seu isolamento, passando a possuir assim uma retaguarda econômico-militar. Quando falavam em estender a revolução a outros países, os dirigentes da União Soviética e da Internacional Comunista não estavam no mundo da luta. Eles falavam de uma possibilidade bastante concreta. Naquele momento da história do continente europeu, o enfraquecimento econômico e a insatisfação social que dominavam grande parte dos países tornavam esta hipótese bastante plausível. Em alguns países da Europa, dentre os quais se destacava a Alemanha, a Revolução Comunista parecia ser uma coisa de semanas.
Partindo desta constatação de que a revolução eclodiria em alguns outros países dentro de pouquíssimo tempo, a Internacional Comunista vai procurar articular-se de maneira completamente distinta de seus antecessores. Não se tratava mais, neste caso, de criar uma federação de partidos operários para a discussão de problemas comuns, mas sim de criar um verdadeiro Estado-Maior, cujo objetivo seria dirigir o proletariado mundial em suas batalhas revolucionárias pela conquista do poder. A necessidade de uma organização deste tipo, naquele momento, era inegável. Ao Comintern, caberia dar todo o apoio possível aos partidos comunistas em sua luta para tornar efetiva a potencialidade revolucionária visível no proletariado de diversos países europeus. No entanto, os erros cometidos pela Segunda Internacional, assim como a forma em que foi estruturada, fizeram com que sua atuação fosse um fracasso. Durante toda a sua existência, nenhuma revolução comunista obteve sucesso. E, ainda mais, pode-se mesmo afirmar que algumas diretrizes ditadas pelo Comintern contribuíram para impedir o pleno desenvolvimento de processos revolucionários em curso e que alguns de seus erros permitiriam o crescimento do nazifascismo. Entre estes erros está a subestimação da importância da ala direita da Internacional de Antiguerra no meio operário. Estes elementos, reunidos nos partidos sociais-democratas, afirmavam-se perante a massa trabalhadora em função das reformas sociais conseguidas pelo conjunto das forças socialistas antes do conflito, ao mesmo tempo em que, percebendo claramente a fraqueza que atingia a maior parte dos partidos burgueses, iam se impondo como o único grupo capaz de gerir eficientemente os interesses da burguesia. Os partidos social-democratas transformam-se em partidos burgueses reformistas, interessados em cortar rapidamente o ímpeto revolucionário do proletariado. Foi na crença de que o operariado perderia certamente a confiança num partido deste gênero, que o Comintern elabora uma linha de ação que, em pouco tempo, vai se mostrar desastrosa. A situação acima descrita é especialmente válida para a Alemanha, onde a social-democracia, atuando como agente da burguesia, vai dividir o movimento operário e comandar a repressão às forças comunistas revolucionárias. O marco inicial da violência que se abate sobre a classe operária alemã é o assassinato dos líderes comunistas Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht, em 1919. Este mesmo ano, os sociais-democratas contribuem para a derrota de tentativas insurrecionais operárias na Baviera e na Hungria, acontecimentos que iriam gerar um recrudescimento na repressão sobre os movimentos comunistas destas regiões. O tipo de estrutura da Internacional Comunista, que se manterá inalterada durante toda a sua existência, pode ser identificado também como causa dos frequentes insucessos da organização. Na fase que antecedeu a criação do Comintern, Rosa Luxemburgo já se havia dado conta deste problema, alertando a todos sobre o perigo de que o Partido Russo, na qualidade de único partido comunista no poder, poderia vir a ter um peso excessivo na direção do organismo e, eventualmente, condicionar-lhe os objetivos aos seus próprios. Os temores da líder alemã não eram infundados. A estrutura dada à Internacional Comunista permitiu que suas previsões se confirmassem na prática. Os revolucionários russos pensavam a necessidade de revoluções comunistas nos demais países a partir de seu próprio ângulo, em vez de raciocinarem sobre estas revoluções a partir da análise fundamentada sobre as situações das lutas de classes nos diferentes países e de tentarem estruturar uma internacional comunista que,
na qualidade de verdadeiro Estado-Maior da Revolução Comunista Mundial, fosse equitativamente representativa nas diversas nações e apresentasse uma estrutura maleável o suficiente para se adequar às diferentes conjunturas. A maior parte dos dirigentes soviéticos insistia em pensar nas revoluções dos demais países apenas em função da sobrevivência do seu regime. Deixemos claro que a sobrevivência do regime soviético não deixava de ser uma preocupação importante para os comunistas de todo o mundo, mas nem por isso estes concordavam em vê-lo transformado no fim último do Comintern. A Internacional Comunista deveria ser um organismo ágil, decidindo com rapidez em cima dos fatos, os caminhos a serem tomados pelo movimento comunista mundial, mas o predomínio soviético acabou por introduzir um viés pouco realista em suas análises das conjunturas do movimento operário dos outros países e por construir uma organização à imagem e semelhança do Partido Russo. Era exatamente isso que Rosa Luxemburgo queria evitar quando, pouco antes de seu assassinato, manifestou-se contra a criação imediata da Terceira Internacional. Acreditando na iminência de uma revolução na Alemanha, a líder dos espartaquistas, os comunistas revolucionários alemães, dizia que era melhor aguardar a vitória deste movimento para, a seguir, fundar a Internacional Comunista. Apesar da oposição dos partidários de Rosa Luxemburgo, a reunião preparatória para a criação da Terceira Internacional, convocada para Moscou em março de 1919, acabou por se transformar no congresso inaugural da organização. O clima de euforia que graçava entre os líderes do Comintern e do governo russo, gerado pela certeza da proximidade da eclosão de revoluções comunistas em outros países da Europa, foi pouco a pouco se diluindo. Os meses iam passando e não só as revoluções não aconteciam, como também a repressão aos comunistas aumentava consideravelmente em alguns países. A União Soviética começa a perceber que não mais poderia aguardar que a vitória de uma outra revolução comunista na Europa viesse ajudá-la a salvar sua economia, que se encontrava em situação catastrófica. Passa então o governo soviético a trabalhar decididamente para a reconstrução econômica do país, elaborando o NEP, a Nova Política Econômica. Em 1921, o NEP, enquanto forma pioneira de planejamento estatal, é considerado de suma importância, vindo a influenciar o planejamento econômico de todas as grandes nações. Contudo, no caminho do comunismo, ele representava um passo atrás, um retrocesso, tornando necessário pelas condições econômicas da União Soviética. A adoção do NEP pode ser considerada como marco inicial de um processo de fechamento cada vez maior da democracia interna do regime soviético e de certos controles mais férreos sobre o Comintern. O domínio dos dirigentes soviéticos sobre a Internacional Comunista vai, a partir deste momento, aumentar gradativamente na medida em que o NEP representava uma tentativa de solução de crise econômica russa sem auxílio exterior. Ele vai ser responsável pelo aparecimento de uma nova linha de política externa que, alguns anos mais tarde, viria a ser adotada como linha oficial. A chamada linha do socialismo num só país, defendida por Stalin, acreditava que a União Soviética deveria concentrar seus esforços em seu próprio reerguimento econômico e não mais colaborar ativamente para a eclosão de revoluções comunistas nos países estrangeiros. Já em 1921, por exemplo, quando a situação interna alemã caminhava rapidamente para uma situação pré-revolucionária, Stalin alertava o governo russo para os perigos para o seu país de uma revolução comunista na Alemanha.
Segundo ele, a Revolução Alemã levaria imediatamente a uma guerra civil naquele vizinho país, o que não era interessante para a União Soviética, pois ela estava, devido à debilidade de sua economia, impossibilitada de fornecer o necessário apoio aos comunistas alemães. E esta proposta daquele que seria o futuro líder máximo do regime soviético acabou sendo preterida em função da posição de Trotsky e Zinoviev, na época presidente do Comintern. Estes dois líderes viam com bons olhos a possibilidade de revolução num país fronteiriço desenvolvido, mas a tática que resolveram adotar acabou redundando em fracasso. Sua proposta era no sentido de união com a social-democracia, onde fosse necessário, porém, com o acentuamento da crise alemã, os sociais-democratas se transformaram em entraves às tentativas comunistas de decretação de greve geral e desencadeamento de um processo revolucionário. Aquele que poderia ter sido o ponto inicial da Revolução Alemã acabou reduzindo a uma revolução, a uma revolta dos comunistas de Hamburgo, que foi esmagada em 3 dias. Após esta derrota, a Internacional Comunista passa a preconizar uma política de frente única, com as demais organizações socialistas internacionais. A Segunda Internacional reconstruída e a Internacional 2,5. Evidentemente, esta nova posição refletia uma posição defensiva dos comunistas dentro de um quadro geral de refluxo dos movimentos revolucionários. Desta época data a única reunião entre as 3 internacionais surgidas logo após a Primeira Guerra Mundial, numa tentativa de se estudar uma eventual ação comum. A conferência, apesar das agressões de parte a parte, não chega a ser um fracasso, pois os delegados russos presentes admitem fazer algumas concessões. Com isto, abria-se a via para o aparecimento de um trabalho comum entre as principais forças de esquerda. Alguns meses mais tarde, sem nenhuma explicação, a Internacional Comunista recusa-se a dar prosseguimento às conversações e opera radicalmente alteração em sua linha política. É a partir deste momento que recrudesce a campanha soviética contra os partidos social-democratas, sendo dados os primeiros passos em direção à oposição comunista que, logo a seguir, passará a igualar social-democracia com social-fascismo e a considerar a social-democracia como um inimigo mais perigoso do que o próprio fascismo. A política de bolchevização dos partidos comunistas ganha novo impulso também a partir deste momento. Este processo, que tantas críticas já recebeu, terminava por implicar um completo divórcio entre os partidos comunistas e as realidades sociopolíticas dos respectivos países. A aplicação desta diretriz é, mais uma vez, particularmente clara na Alemanha. Visava-se, neste caso, a eliminação do antigo núcleo espartaquista e das influências teóricas de Rosa Luxemburgo. Os teóricos alemães insistiam em analisar a realidade de seu país, implicando esta postura uma recusa à subordinação integral de seu partido às diretrizes soviéticas emanadas da Internacional Comunista. Os partidários alemães dos dirigentes soviéticos lançam-se então à luta pela exclusão de diversos membros do Comitê Central de seu partido, sobretudo os intelectuais, acusando-os de desvios pequenos burgueses. O sucesso deste expurgo nos quadros dirigentes do Partido Comunista Alemão e a completa dominação que o Comintern passa a exercer sobre este
vão se constituir em fatores de peso para o advento da catástrofe que se abaterá sobre o movimento comunista neste país e no mundo, com a ascensão de Hitler ao poder em 1933. O controle férreo dos soviéticos sobre os demais partidos comunistas e a não admissão de críticas ou sugestões quanto às diretrizes a serem seguidas pelo movimento comunista internacional são acontecimentos que vão ganhando força à medida que Stalin vai consolidando sua posição de líder supremo do regime soviético. A vitória de Stalin em sua longa disputa com Trotsky confere-lhe poder supremo da Rússia soviética. Nessa disputa estiveram em jogo, além da proposição acerca da política interna russa, proposição que, em seguida, Stalin, apesar de vencedor, se virá obrigado a aplicar devido à situação do país. Toda uma concepção sobre o movimento comunista internacional. Como já vimos anteriormente, a doutrina de Stalin de socialismo num só país chocava-se com o internacionalismo revolucionário de Trotsky e Lenin e, com a vitória do primeiro, ela passa a ser aplicada. Derrotado Trotsky, Stalin vai descartar um dos dirigentes máximos do Comintern, Bukharin. Bukharin representava um obstáculo às aspirações de Stalin, na medida em que pregava o menor sectarismo das táticas soviéticas para os demais países e uma maior participação de elementos não russos na direção da internacional. Com o desligamento de Bukharin, o Comintern passa a aplicar uma política ultrasectária. Por esta época, últimos anos da década de 1920, elementos comunistas de diversos países percebem o crescimento constante do perigo fascista e passam a preconizar a abertura de frentes amplas de democratas de todos os partidos, numa tentativa de barrar seu crescimento. A grave crise pela qual passaria o capitalismo mundial em 1929 já se esboçava no horizonte e poucos eram os analistas que não a sentiam no ar. Stalin era um destes. Para o líder soviético, o perigo fascista inexistia, pois, segundo ele, estava por ocorrer uma estabilização do capitalismo que iria reforçar a nova fase de ascensão revolucionária na qual entrava a Europa. A partir destes pontos de vista, Stalin classificava de desvios direitistas as tentativas de articulação de frentes democráticas antifascistas. A realidade obrigou o dirigente soviético a mudar de opinião alguns anos mais tarde. Em 1934, quando uma política de frente antifascista começa a ser cogitada pelos líderes da União Soviética, a crise do capitalismo e os erros anteriores do Comintern já haviam impulsionado enormemente o nazifascismo. Em 1935, no 7º Congresso do Comintern, a política de frente antifascista passa a construir uma das diretrizes do movimento comunista mundial. Já no ano seguinte, a Frente Popular, agrupando radicais, socialistas e comunistas, vence as eleições na França, o mesmo acontecendo na Espanha. Nestes dois países, a Frente Popular representava um real anseio das massas populares, o processo de participação no poder e as ambiguidades inerentes a uma coalizão deste cunho acabaram por acelerar a radicalização política de um proletariado que, durante décadas, vivera sob o jugo repressivo de governos burgueses. Na França de 1936, a possibilidade de uma revolução parecia real e iminente. As greves e ocupações de fábricas espalhavam-se por todo o país com incrível velocidade. O governo de Stalin, contudo, não estava interessado nessa revolução. A União Soviética não pretendia ver a França lançada numa guerra civil e desgastada militarmente, despreparada para resistir a uma eventual invasão alemã. Para os dirigentes soviéticos de então, mais valia uma França burguesa e bem armada para fazer frente aos exércitos nazistas.
na eventualidade de eclosão de uma nova guerra, do que uma França desorganizada econômica e militarmente, que seria presa fácil para as forças hitleristas. Os esforços do Partido Comunista Francês em muito contribuíram para acalmar a situação sociopolítica daquele país, evitando assim a eclosão de um processo revolucionário. A intervenção da Internacional Comunista no panorama espanhol não foi menos falha do que na França, preconizando igualmente a frente comum com os partidos republicanos burgueses e pequeno-burgueses e com todas as demais forças de esquerda. O Partido Comunista vai contribuir para a vitória da Frente Popular em 1936. A situação política da República Espanhola, dominada por uma intensa crise desde o início da década de 30, produzia, no entanto, uma evidente radicalização de posições políticas. A vitória da Frente Popular foi o sinal de partida para a deflagração de uma guerra civil que contrapôs as forças de direita, comandadas pelo general Franco e auxiliadas pelos regimes fascistas da Alemanha e Itália, as forças republicanas agrupadas na Frente Popular. A posição do PCE e, portanto, da Internacional Comunista e de Stalin deve obrigatoriamente ser vista por dois ângulos. Por um destes ângulos, enxergaremos o PCE demonstrando um notável bom senso quando pregava a necessidade de, em primeiro lugar, vencer-se militarmente o conflito para, apenas depois, entrar nas inevitáveis discussões sobre o tipo de governo que seria dado à República Espanhola. Preocupados com os aspectos militares, os comunistas espanhóis lançaram-se à organização de um exército eficiente, sendo ajudados nesta tarefa pela União Soviética, que enviava armamentos e pessoal técnico. O desenvolvimento desse tipo de trabalho faz com que os efetivos do Partido Comunista cresçam, assim como cresce sua importância no âmbito da Frente Popular. Por um outro ângulo, devemos perceber as ligações entre o trabalho do PCE no âmbito da Guerra Civil com os interesses da política externa da União Soviética. Naquele momento, o líder soviético, preocupado com a Alemanha nazista, pretendia chegar a uma política de distensão com as grandes potências democráticas, de maneira a reforçar a segurança de seu país. Dentro desta perspectiva, a ascensão de um governo comunista na Espanha acabaria por se tornar extremamente prejudicial a esta tentativa de distensão. Baseado nestes fatos, a proposta de Stalin era, em caso de vitória das republicanas, entregar o poder aos partidos burgueses e pequeno-burgueses, tendo em vista a implantação de uma república democrático-burguesa. Esta linha de ação, na prática, levou à repressão dos elementos mais revolucionários da Frente Popular, trotskistas, anarquistas, socialistas revolucionários e etc., pelos elementos partidários da República Burguesa e teve papel preponderante na derrota dos frentistas. O próprio PCE, à medida que aparecem os indícios da vitória da direita, percebe o erro de haver deixado a condução das forças populares na mão da burguesia democrática e tenta retomar a direção dos exércitos republicanos. Mas aí já era tarde demais. Em agosto de 1939, a União Soviética surpreende a todos os comunistas do mundo assassinando um pacto de não agressão com a Alemanha de Hitler. O pacto, em verdade, não passava de uma paz armada, de uma trégua que permitisse aos dois estados melhor se prepararem para o iminente combate. No entanto, os partidos comunistas de todos os países assistiram, em função da assinatura deste pacto, a uma drástica redução de seus efetivos. A decepção era geral. Pouco mais tarde, em 1941, a Alemanha invade o território soviético, vindo então a União Soviética a formar ao lado das demais nações aliadas contra o nazifascismo. É no âmbito desta aliança e com o evidente intuito de reforçá-la que, em 1943, a União Soviética, por meio da direção da Internacional Comunista, avisa a todos os partidos comunistas que esta organização estava extinta.
Ao menos teoricamente, o Partido Comunista de cada nação estava, a partir daquele momento, livre para chegar ao socialismo pelo caminho que parecesse o mais adequado aos seus próprios dirigentes, não mais necessitando subordinar-se às diretrizes gerais emanadas de um organismo internacional. Caberia ainda dizer que, se a política da Internacional Comunista para os países europeus nos deixa ver uma série de erros de análise e uma subordinação constante às hipóteses geopolíticas de Stalin, também suas diretrizes para os países coloniais e semicoloniais não primaram pelos acertos. Seus erros de análise, neste caso, decorriam geralmente de uma total desinformação sobre a situação objetiva destes países, aliada, por vezes, a uma interpretação mecânica do marxismo-leninismo, como veremos no capítulo referente ao movimento comunista no Brasil. As diretrizes do Comintern para os países subdesenvolvidos raramente se mostravam adequados. Não era raro ouvir-se, na parte de delegados sul-americanos na Internacional Comunista, comentários duros sobre o desconhecimento dos líderes deste organismo no que dizia respeito à realidade do nosso continente. O panorama do movimento comunista internacional, logo após a dissolução do Comintern, é bastante interessante. Livres da pesada estrutura burocrática da Internacional Comunista, os partidos comunistas ganham uma agilidade muito maior e passam, em geral, a desempenhar importante papel nos movimentos de resistência ao nazismo. Na França, na Itália, na Iugoslávia, na Grécia e em vários países da Europa Oriental. A atuação dos comunistas vai se mostrar essencial no desmantelamento da dominação nazifascista. Como decorrência deste fato, o número de militares e simpatizantes comunistas aumenta de maneira notável em quase todos os países. Com a aproximação do final do conflito mundial, as três potências, Estados Unidos, Inglaterra e União Soviética, estabelecem uma divisão do continente europeu em zonas de influência, o que garantirá à União Soviética a colocação de governos comunistas em toda a Europa Oriental. A rigor, a conquista do poder pelos comunistas só foi possível nos países libertados pelo Exército Vermelho, isto é, naqueles países que se encontravam dentro da zona de influência que coube à União Soviética. Em caso contrário, o simples mérito dos comunistas enquanto dirigentes das forças internas de libertação não era suficiente para a consolidação de um regime deste tipo. O caso da Grécia é o exemplo clássico, pois o Partido Comunista Grego, mesmo controlando 90% do país, acabou sendo derrotado pela invasão de tropas inglesas e pelo silêncio de Stalin. O final da Guerra Mundial trouxe consigo também o aparecimento dos primeiros regimes socialistas hereges, isto é, dos primeiros regimes comunistas dissidentes em relação ao stalinismo. Estes regimes foram frutos não só da dissolução da Internacional Comunista, mas também da conjuntura de conflito mundial. Os exemplos neste caso são a Iugoslávia e a China, constituindo ambos exceções ao quadro geral da divisão em zonas de influência, elaborado pelas três potências. Estes dois partidos comunistas aplicaram a tática de obedecer desobedecendo, ou seja, desobedecer sem entrar em conflito aberto diplomaticamente. As diretrizes que, mesmo após o fim do Comintern, Stalin insistia em ditar Estes casos são, contudo, completamente distintos entre si. A Revolução Iugoslava fez-se durante a guerra, comandando as forças de resistência. O Marechal Tito ia instalando governos revolucionários nas zonas liberadas e impondo a todas as potências um fato consumado. A Iugoslávia pertencia ao governo constituído pelas forças de resistência e não ao antigo governo exilado em Londres desde a invasão do país.
Tito agiu de maneira extremamente diplomática em relação aos aliados, fazendo concessões que se mostrassem indispensáveis, com o intuito de evitar que acontecesse em seu país o mesmo que vinha ocorrendo na vizinha Grécia. O que há de inusitado no caso iugoslavo é que o regime de Tito só foi reconhecido pela União Soviética após seu reconhecimento pelas demais potências. Tendo conquistado o poder pelo seu próprio mérito, os comunistas iugoslavos partem para a tentativa de construir uma sociedade socialista a partir da realidade de seu próprio país. Como se pode imaginar, sua posição comunista independente despertou, posteriormente, a ira do regime stalinista e as relações entre as duas nações se deterioraram de maneira extrema. A base teórica do socialismo iugoslavo é o conceito de autogestão, segundo o qual todos os cidadãos deveriam participar diretamente da administração dos organismos aos quais se encontram ligados, tais como fábricas, escola dos filhos, comitês de bairro, etc. O caso da China é bastante mais complexo. Isso ocorre inicialmente porque a ingerência da União Soviética nos assuntos internos do PC chinês, Partido Comunista Chinês, remonta à Revolução de 1928, aonde o apoio russo via Comintern ao Kuomintang, o governo burguês revolucionário, acabou levando ao massacre das forças comunistas. Além disto, a situação interna chinesa não foi influenciada pela Guerra Mundial na mesma proporção que a Iugoslávia. Em 1935, os comunistas chineses passam a adotar a tática da Frente Popular pregada pelo Comintern, mas não aceitam uma posição subordinada no seio desta aliança, pois não duvidavam que o governo de Chiang Kai-shek fosse capaz de repetir um massacre nos moldes do de 1928. Por este motivo, mesmo aceitando a aliança para dar combate ao inimigo externo, o Japão, o líder comunista, Mao Tse-tung, vai concentrar-se na tarefa de fortalecer o seu exército popular. O governo soviético, no contexto da Segunda Guerra, interessado no clima de colaboração com as demais potências, vai exercer constante pressão sobre o PCC, no sentido de dissolução do Exército Popular. Mao Tse-tung resiste habilmente a estas pressões, ao mesmo tempo em que fortalece o seu exército e consolida o governo popular em algumas regiões rurais da China. Com o final da guerra e o fracasso das tentativas de conversações entre Chiang Kai-shek e Mao Tse-tung, estoura a guerra civil que vai culminar com a vitória das forças comunistas e a instalação da República Popular da China em 1º de outubro de 1949. Apesar das diferentes concepções teóricas de Mao e Stalin, as relações entre os dois países se apresentam bastante boas durante os primeiros anos da década de 50, muito contribuindo para isto o clima da Guerra Fria, que dividiria o mundo em dois blocos antagônicos, quando da Guerra da Coreia, em 1953, e a colaboração entre os dois gigantes socialistas se estreitou e foi responsável pela instalação de um regime comunista na Grécia do Norte. Após a morte de Stalin e a subida de Khrushchev ao poder da União Soviética, as relações entre este país e a China começaram a sofrer sérios abalos. A especificidade do caminho chinês em direção ao comunismo, afirmado e reafirmado na produção teórica de Mao Tse-tung, e sua consequente rebeldia em relação ao governo soviético, vão se somar a uma diferença radical de opinião acerca da política externa no bloco comunista, levando ao início da crise entre os dois países. A questão central da ruptura entre a China e a União Soviética estava centrada na discordância chinesa em relação à política de coexistência pacífica com os países capitalistas pregada pelos soviéticos em 1960. Consuma-se a divisão no bloco comunista.
A partir de então, a China conheceu um processo de radicalização de esquerda que culminou na Revolução Cultural a partir de 1966, processo no qual se pretendia cortar pela raiz qualquer processo de burocratização do aparelho de Estado. Após a morte de Mao, no entanto, o processo interno chinês parece estar caminhando rapidamente para a direita. O primeiro sintoma desta mudança tornou-se visível na política externa chinesa, que passou a adotar sistematicamente posição contra as forças comunistas nas guerras de liberação de algumas nações africanas. Nas últimas décadas, várias outras nações chegaram ao socialismo por diferentes caminhos. Dentre elas, poderíamos citar o Vietnã, que sustentou uma longa guerra contra os invasores estrangeiros, inicialmente a França e a seguir os Estados Unidos, sob o comando de Ho Chi Minh, e que chegou à independência e ao socialismo em 1976. O caso cubano, com a vitória da luta de guerrilhas sobre as forças do ditador Batista e a instalação de um regime comunista sob o comando de Fidel Castro. É outro exemplo dos mais conhecidos, as ex-colônias de Portugal, Angola, Moçambique e Guiné-Bissau optaram também, assim como outras nações africanas, pelo caminho do socialismo em direção a uma sociedade comunista.